Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar para vocês sobre pessoas, emoções e vazios existenciais. Roda a vinheta, editor. Bem, pessoal, eu resolvi fazer esse conteúdo hoje por uma questão de necessidade de compartilhar aqui com vocês sobre esse conceito, né, de vazio existencial ou vazio emocional, que é uma experiência profunda e silenciosa que afeta muitas pessoas, especialmente aquelas que enfrentam carência afetiva, que é a maioria das pessoas. Muito difícil uma pessoa não enfrentar alguma carência afetiva, algum trauma ou ausência de vínculos familiares sólidos. Isso é a realidade de boa parte dos brasileiros. E eu queria falar o tanto que isso influencia a nossa vida adulta, os nossos relacionamentos pessoais, profissionais, porque esse sentimento, ele muitas vezes pode acompanhar a pessoa pelo resto da vida, principalmente porque existe essa desconexão, né, dessa busca incessante de ter algum sentido, né, de ser pertencente. Acho que todo ser humano quer ser pertencente a alguma coisa, a algum grupo. Não é à toa que a gente adora um grupo VIP, um acesso diferenciado, um tratamento diferenciado, um cuidado diferenciado, né? Acho que todos nós, seres humanos, a gente gosta de ser cuidado. E aí eu sempre trago o exemplo do Viktor Frankl, né? Que é um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração e segundo ele, a falta de sentido da vida é uma das principais causas do sofrimento humano, e a gente vem vivendo isso, né? Infelizmente, a nossa sociedade está muito líquida em tudo, praticamente, nos relacionamentos, no trabalho. Muitas vezes você não tem sentido. E ele criou uma obra que é Em Busca de Sentido, é um livro muito famoso, em que o Franklin, que ele argumenta que o propósito é essencial para superar o vazio existencial. Infelizmente, hoje, quando se fala propósito, banalizou essa parada. Isso é muito triste, porque propósito, na minha visão, inclusive na visão do Simon Sinek, que é o livro Encontre-se Porquê, ele fala que o propósito, ele está no seu inconsciente, muito mais do que você imagina, está no porquê você faz as coisas, como você faz as coisas. E recentemente eu tive uma reflexão muito grande sobre isso, de como que nós somos resultado. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre os padrões, como a gente é resultado dos padrões que nos programaram, né? As pessoas que nos programaram, elas dizem muito, e muitas vezes o vazio existencial das pessoas, eles vêm exatamente dessa ausência de vínculos familiares fortes, carência afetiva, às vezes do relacionamento com o pai, com a mãe, ou mesmo de algum trauma, e é sempre necessário que a gente tenha compaixão com todo mundo, e a única dose de remédio para isso é realmente o autoconhecimento, o self-awareness, que é a autoconsciência das coisas, né? E isso hoje em dia é algo tão raro, as pessoas estão cada vez mais engajadas em suas pautas, em suas militâncias, e muitas vezes não estão abertas a mudar aquele pensamento, às vezes aquela questão com qual ele se abraçou. E recentemente eu estava lendo o livro do Matthew Perry, também conhecido como Chandler Bing, que para mim um dos grandes atores de comédia, e que ele morreu por overdose de remédio. E quem lê o livro dele, ele vê o quanto que ele lutou contra a depressão, contra o vício do álcool, e principalmente pela fuga da realidade que hoje tem aos montes, né? A gente vive isso, essa fuga dessa realidade. E aí, durante parte do livro dele, ele falou uma questão que me chocou muito e que me fez refletir, que ele falou que durante o período que ele parou de usar drogas e remédios no qual ele era viciado, ele passou a se preencher o seu vazio com militância e com busca de causas sociais, financeiras, enfim. E aquilo ali me fez refletir muito, que de fato a gente, e aí sem preconceito aqui sobre o que você milita, o que você defende, não me importa, mas é sim uma forma de preencher o nosso vazio, e tá tudo bem. Eu sou cruzeirense, eu torço pro Cruzeiro, gosto de ver os jogos do Cruzeiro, isso me preenche. Gosto também de ajudar as pessoas, conversar com pessoas que pensam diferente de mim, conversar com pessoas mais velhas, isso me preenche. Então, eu achei muito interessante essa questão, porque hoje em dia a gente tem várias causas sociais, né, vários envolvimentos em comunidade, e que de certa forma servem como preencher o vazio, né? Quando você dedica a algo maior, né, e aí, não também fazendo crítica, mas a partir do momento que você se preenche na causa do Red Pill, ou mesmo você se preenche de uma questão da política, esquerda ou direita, ou mesmo feminismo, ou mesmo você passa a defender causas financeiras, causas da liberdade, isso tudo, de certa forma,
é preencher o seu vazio, é dedicar-se a algo maior, né? Alguma causa que para você faça sentido e que muitas vezes essa causa nem é sua, às vezes você herdou, doou ou pegou de alguém, muitas vezes do seu pai, de sua mãe, do seu tio, do seu avó, ou às vezes você viu alguém sofrendo por uma situação que você achou injusta e dali você começou a se envolver com essas causas sociais e que o pessoal utiliza o termo de militância, né? Que eu acho até um pouco preconceituoso às vezes, porque o tempo todo a gente está militando ou defendendo algo para alguém, para uma outra pessoa. E essas práticas coletivas, elas, de certa forma, elas fortalecem esses laços sociais, né? Promovem esse bem-estar emocional. Então, por isso que a gente se envolve, tá tudo bem. Eu não estou aqui para julgar ninguém, qual causa você se simpatiza ou se conecta. A questão que a gente passou a não ter possibilidade de conversar e discutir com pessoas que pensam diferente de você, né? Claro que o caminho para isso é, sim, a prática da empatia, da compaixão, o desenvolvimento de inteligência emocional, né? Porque são fundamentos para construir relacionamentos profissionais amorosos, saudáveis, significativos. O próprio Daniel Goleman, no livro dele, Inteligência Emocional, ele destaca nessa importância de reconhecer e gerir suas próprias emoções. É algo muito difícil de você reconhecer a tristeza, a alegria, né? Isso passa pela inteligência emocional, que no meu ver ainda é uma questão muito a ser preparada e utilizada na nossa vida, para que a gente possa ter uma vida plena. Esse vazio emocional, ele é desafiador, assim, na minha visão. Eu acho que o único remédio é realmente a autoconsciência, o autoconhecimento, a busca de entender por que você faz o que faz. E aí eu já citei vários livros aqui que podem ajudar você aí do outro lado, que você esteja com essa dúvida, que você esteja sentindo esse vazio emocional, porque ele é desafiador, ele pode ser também um catalisador de uma transformação pessoal, né? Que você começa a ter conexões genuínas e não apenas para se engajar em causas significativas, mas causas que realmente fazem sentido para você. Porque muitas vezes você está defendendo uma pauta, uma bandeira que não é sua, simplesmente porque você viu ou você foi programado a defender aquela causa e talvez não seja a sua causa, talvez seja outra. Então, a inteligência emocional é um caminho. Esse vídeo aqui é um vídeo limpo, de cara limpa, para poder compartilhar isso com vocês, porque eu sei que muitas pessoas vivem ou vivenciaram esses vazios emocionais e o caminho não tem outro jeito. É terapia, é desenvolvimento, é terapias manuais, físicas, não sei você do outro lado o que você acredita, mas você precisa buscar algo espiritual, algo além de você, mas sem exagero, sem também achar que aquilo ali vai te salvar e vai te preencher totalmente, não vai. Isso é um caminho que a gente tem que viver na nossa vida diariamente. Então, fica a dica aqui para vocês, um vídeo mais reflexivo, um vídeo mais filosófico. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma causa social que você se envolve, o quanto você se envolve, se aquele não te consome a ponto de você tomar decisões que não fazem sentido na sua vida, comenta aqui embaixo. Estou aqui para trocar e conversar com vocês aí. Valeu, pessoal, tamo junto.